Olá! Em nosso estudo de O Novo Testamento, estamos em Mateus e vamos agora ao capítulo 26. É um trecho onde, para as nossas reflexões, nós que hoje acreditamos, através da própria doutrina, nos dizemos mais fortemente cristãos, nos aflige aquela questão da traição que fizemos no passado. Fizemos, não só Judas. Traímos Jesus quando ele aqui esteve nos mostrando o caminho da nossa evolução espiritual. Eu vou ler o pequeno trecho para contextualizar o destaque que Emmanuel vai dar no livro Palavras de Vida Eterna, ok? Na Bíblia, esse trecho se denomina a ceia, está em Mateus capítulo 26, dos versículos 17 a 24. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de tal fulano, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo, e em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam-lhe a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. A expressão que Jesus fala sobre o Filho do Homem nada mais é do que o Espírito encarnado, no caso, Jesus, Nós sabemos que Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou, A condição de espírito puro, espírito elevado, Jesus não reencarna. Ele não tem a necessidade, mas ele encarnou entre nós para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E exatamente, Emmanuel, vai ressaltar o versículo 22 do capítulo 26, que se diz o seguinte, quando Jesus fala que será traído: Porventura sou eu, Senhor? E essa lição que está no livro Palavra de Vida Eterna, lição número 12, Emmanuel denomina perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram os afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente de Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus no Sinédrio avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. E nós? Mas nós? Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do nosso próprio coração ao preço mesquinho de nossos desvairamentos individuais? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida,
para com a natureza e para com os nossos semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago de nossos corações: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Para as nossas reflexões, nós sabemos que no Evangelho de João é onde está lá relatado a promessa de Jesus de nos enviar um novo Consolador, o Paráclito. E Jesus diz que ele estará conosco até o final dos tempos. Mas o Consolador prometido, diz Jesus, que ele fará nos lembrar de tudo que Jesus tinha dito e nos ensinará e nos ensinaria novas coisas, Jesus sabia que após a sua volta ao reino de Deus, nós esqueceríamos completamente tudo do que ele disse e fizemos em seu nome guerras, inquisições, torturas, Todos nós nos esquecemos de Jesus. Judas traiu no momento de fraqueza. Nós, muitas existências. Fiquemos agora com estas reflexões e a partir dessa conscientização de nós, que sempre nos esquecemos dos ensinos de Jesus, que os façamos, estes ensinos, trilharem o nosso caminho evolutivo. Fiquem com Deus e muito obrigado.